Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Boa, gente, estamos aqui para mais um episódio do Icom Podcast na VTEX Day com Bora Varejo, do meu amigo Alfredo Soares, a convite dele. Vim aqui fazer alguns episódios do nosso podcast, falar sobre varejo, sobre marketplace e também sobre indústria, porque a gente está vendo uma grande guinada da indústria que vendia só B2B, agora vendendo B2C e usando os marketplaces para ter um grande volume de vendas, posicionamento de marca e assim vai. E aí eu estou aqui com o Lucas Lumônaco, que é nosso consultor na escola. E aí, Lucão? E aí, Tiagão, prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí. Agora, além de consultor, vai ser meu co-host nesse podcast, hein? Sim. Ó a responsabilidade. Boa. E eu tô aqui também com a Natália, da Café Campos Altos. Natália, eu já adianto que praticamente 100% dos empresários é cafezeiro, né? Gosta de café. Então aqui temos dois assuntos interessantes. Vendas dos marketplaces, varejo, indústria, mas café também. Eu quero que você conte um pouquinho mais desse produto que, além de vender, deve ser muito bom, mas tomar café também é muito bom. Então seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos uma empresa, a Café Campos Altos é uma empresa familiar e trabalhamos com café desde 2008. Hoje exportamos e também temos a nossa marca aqui no Brasil de cafés especiais. Então temos um café com uma pontuação de 84 pontos e sabores muito bons, características especiais, e que proporcionam aí para todos nós momentos ótimos durante o dia. Sim, cafezinho sempre ali, para mim, de manhã e depois do almoço, é lei. Toma muito café também, Lucão? Senhora, Gosta muito de café. É mesmo? Lá na minha terra tem muito também. Boa. Falando com ela antes ali. Tem café pra caramba. Muito. Boa. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Sério? Sério. Ele produz, Minas Gerais sozinho produz mais café que o segundo maior país produtor, que é o Vietnã. Caramba, não sabia disso. Sim. Conta um pouquinho sobre como que é a exportação, como que é exportar o café brasileiro aí pro mundo. Então, é muito prazeroso. O trabalho com café é um trabalho prazeroso, porque é uma bebida, é a segunda maior bebida do mundo. Ele perde somente para a água. Então, é muito consumido e as pessoas gostam muito, e poder trabalhar com um produto que está no paladar das pessoas, que está nas mesas das pessoas, é muito prazeroso. E o público da exportação, ele é muito exigente? Sim, as pessoas são bem exigentes, elas olham várias características, vários pontos do café que também é bom, que nos tornam pessoas mais qualificadas para aquele produto, né? Então, é um nível de exigência altíssimo. Para quantos países vocês exportam hoje? Hoje a gente está exportando para a Alemanha e para a China. E qual? A China é o maior... China já é o maior consumidor de café do mundo. Sério? Na verdade, não é o maior consumidor de café, onde tem o maior número de cafeterias hoje no mundo. É a China. Já passou os Estados Unidos. Caramba. Sim. E conta um pouquinho, assim, até aproveitando para você já fazer a propaganda do seu café. Quais são os principais diferenciais do seu café comparado com os outros? Até porque eu sou muito tomador de café, mas não entendo muita coisa também, não. Eu vou no paladar e falo, é bom, ruim, eu vejo o que eu gosto, o que eu não gosto, mas nunca sei o porquê que eu gostei, o que eu tenho que me atentar. Então, eu queria saber um pouquinho de quais são os principais diferenciais, lógico, e aí, para eu me transformar não só num tomador de café,
para um cara que vai tomar café e saber qual café é o bom ou ruim e assim vai. Sim, então, o café especial, o nosso caso do Café Campos Altos, ele é um café com características especiais. Então, ele tem notas e essas notas você consegue sentir o sabor na bebida. Ele é um café para se tomar sem açúcar e que deixa um gosto depois do... É um aftertasting ali muito, muito bom. Você fica com uma sensação muito boa. E o nosso café consegue proporcionar isso nessa bebida e aí é um dos pontos que torna ele um café muito bom. Nós plantamos o café com uma altitude muito, muito boa, que é de 1.800 metros de altitude. E isso também traz características e sabores diferenciais para o café. E como que eu sei, assim, no meu paladar, o que eu tenho que prestar atenção para saber se o café é bom ou ruim? Sabe dizer? Então, o café ruim, você não vai conseguir tomar ele assim com prazer puro. Ele sempre você vai estar buscando alguma coisa ali para acompanhar, um açúcar, ou um chocolatezinho, ou um biscoitinho. Ele não é uma coisa que desce assim, sozinha, agradável. Entendi. Menos amargor, né? Ele não tem o amargor. Então, tem o amargor da fruta diferença. que já é. E dependendo, tem aquele gostinho, dependendo, tipo assim, mais voltado ao chocolate, né? Isso, tem as notas sensoriais de chocolate, de amêndoas, de mel, muitas vezes. Então, é uma bebida mais adocicada naturalmente. Que legal, muito bom. E eu queria saber de você, como que tá sendo essa mudança de cliente, né? Porque, pô, vocês exportam para a China, Alemanha, vendem no Brasil também o café. Como que foi a virada de chave do tipo assim, pô, vou começar a vender meu café no marketplace? Então, a gente começou com essa virada de chave na pandemia, quando a gente teve dificuldades na exportação. Então, somos produtores, trabalhamos em todas as pontas até o café chegar no cliente final. E na pandemia, a gente teve problema com o frete e que tornou a exportação um pouco inviável. E nessas, a gente começou a trabalhar no mercado interno com mais força, porque nós torramos café desde 2018. Mas 1 ano e meio depois da gente ter começado, veio a pandemia e a gente ainda estava naquele comecinho mesmo, devagar, lento, nada com pressa. E a gente se viu num momento em que a gente precisava crescer essa venda aqui dentro e o marketplace foi uma opção interessante porque a gente sabe também que tem vazão essa venda e que tem saída e o nosso objetivo sempre foi o público final. Então, nada melhor do que o marketplace para que chegue no público final, no B2C. Boa. Isso é Eu vejo que quando eu começo a atender não só aquele vendedor ou aquele empresário que está vendendo para o B2C e começa a atender a indústria, eu acredito que eles não conseguem entender o tamanho que o marketplace tem. O quanto de volume de venda o marketplace pode gerar para essa indústria. E um outro ponto também bem importante que eles têm muito medo é na canibalização do canal. Tipo, o cara que compra dele no B2B reclamar que ele está vendendo no marketplace também. Você teve esse tipo de problema? Tenho até hoje. A gente tem problema de preço, às vezes, dessa disputa, inclusive do mercado convencional para o mercado online, né? Então, a gente continua com esse problema, é um problema recorrente, mas eu não vejo muita saída para o futuro, a não ser a venda online. A venda online, realmente, ela está tomando conta do mercado e eu acredito que é só crescimento. Não, com certeza. E até trazendo dados, a penetração do varejo online hoje, a penetração do varejo no online, hoje aqui no Brasil está em torno de 14%, mais ou menos. Nos Estados Unidos, chega a quase 30% e na China chega quase a 40%. Então, isso garante para a gente, do lado de cá, um crescimento contínuo para pelo menos 10, 20 anos, porque é o que a gente está atrasado comparado à China e Estados Unidos. Então, se a pessoa ela não está vendendo no marketplace, ela precisa vender, porque quem está no varejo puro, se não tiver no marketplace, vai ser atropelado pelo varejo.
E quem está na indústria, se também não criar um canal direto, a indústria vir direto, ou se não, criar algum mecanismo que os clientes deles vão vender de forma mais organizada nos marketplaces, eu acredito que essas empresas vão passar por maus bocados nos próximos anos. E além disso, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, eles estão despejando um caminhão de dinheiro no mercado. Então, o Mercado Livre esse ano, 34 bilhões vai botar aqui no Brasil. A Amazon já colocou 30 bi no Brasil. Shopee está investindo absurdamente na logística, agora está estreando Fulfillment dentro da Shopee. Então, Magalu já tem Fulfillment e está indo super bem também nas vendas online. Se a indústria e o varejo offline não entenderem essa mudança de rumo do consumo, vão passar por maus bocados nos próximos anos. Eu acho que, na verdade, eles já devem estar passando, né? Os seus clientes, eles já começam a vender pelos marketplaces, o seu do B2B, ou eles ainda estão esperando? O que você está sentindo nisso? Eu acho que eles ainda estão esperando. Sério? Sim. Porque você A gente vende para muitos empórios pequenos, muitas Entendi. lojinhas pequenas. O nosso foco, mesmo no mercado offline, nunca foi clientes muito grandes. Porque os clientes muito grandes, eles espremem muito a indústria ali. Sim. Nós como somos produtores e fazemos o trabalho de ponta a ponta, a gente fica muito espremido. E no marketplace a gente consegue trabalhar de uma forma mais interessante para o nosso negócio. Com mais margem. Com mais margem. E o problema de você também atender grandes clientes é que você fica refém deles, né? Exato. Eles acabam comprando num grande volume, e aí a hora que você vê, você já tem quase toda a sua produção destinada a um cliente só, e se ele pedir para você baixar o preço, já adquiriu já o custo Você está na mão. que aquele cliente precisa, né? Porque vender mais é bom, gente, mas dá custo também. Sim. Aumenta o seu custo operacional. Você concentra a sua venda para um cliente só, acaba que você fica refém dele. Isso serve para marketplace também, né? Não dá para vender só em um marketplace. Sim. Tem que vender, tem que diversificar o faturamento. E hoje, como você bem disse aí, tem a questão da mão de obra que está complicada. A gente sabe do momento, né, que o país está passando, que não está um momento fácil. Então, falta-se muita mão de obra. E no mercado online é tudo mais resumido, né? Dá para trabalhar muito melhor nesse ponto. E é um trabalho que depende de você, não depende de mais ninguém. Ele depende da gente mesmo para fazer aquela venda, né? Você tem um time pequeno. Eu tenho um time pequeno. Com um time pequeno, você conseguiu tocar o marketplace. Sim, na verdade, a gente está começando, a gente está desde 2021 no marketplace, mas agora que a gente está começando uma profissionalização de verdade nessa parte da venda online. Então, a gente ainda está com um time pequeno, sim. E qual que foi Entendi que foi a pandemia que empurrou vocês para online, vender os produtos nos marketplaces. E o que aconteceu? Qual foi a virada de chave também para tomar a decisão de contratar uma consultoria, por exemplo? Porque desde 2021 a gente vem trabalhando com empresas terceirizadas e aconteceu a venda, mas não aumentava, não tinha projeção, as projeções não eram atingidas. Então isso tudo fez com que a gente entendesse. Na verdade, meu pai já me fala isso desde 2021, que eu mesma teria que aprender, que eu mesma teria que tocar essa parte e entender como é o funcionamento para que conseguíssemos fazer mais vendas e etc. Mas que eu entendi mesmo foi agora que deu uma estagnada e até com o aumento especificamente falando do café, a gente teve um aumento de preço do café em janeiro. Na verdade, desde dezembro do ano passado, o café subiu mais de 60%. Nossa, então, coisa. Com essa questão desse aumento, a gente deu uma desacelerada nas vendas. E nessas, eu tive que pegar firme na venda online. E até o consultor de vocês falou, não preocupa com o preço. Muitas vezes o preço não é determinante para uma venda online.
Então, isso aí a gente consegue entender um pouco mais do mercado e ver que essa venda depende unicamente de nós mesmos. Sim. E a grande maioria, né, Lucão, acha que preço resolve tudo, né? Não resolve. O principal é ter o produto bom e avaliação boa, né, Tiagão? Quais são, aí o Lucão agora falando como consultor, assim, quais são as estratégias que você acredita que mais fazem o cliente atingir o objetivo dele sem precisar baixar o preço? O cliente, o vendedor, no caso. O vendedor sem precisar depender do preço. O que você acredita que tem Olha, nos marketplaces estratégicos? ele tem que ter visita, né? Primeira coisa, tem que ter visita. Tem que ter um anúncio bem montado, né? Tem que ter um vídeo lá, tudo explicando bem. Mostrar o quanto bom é seu produto, né? Mostrar, tipo assim, você vende um café muito top. O cliente que está olhando o seu produto, ele precisa entender que é muito top. A gente, ó, só pela embalagem aqui, eu já sei que é um café muito bom, né? Vou chegar aqui, já vou querer comprar, e aí que tá a jogada também. Eu que vou tomar esse café agora, mês que vem eu vou precisar de novo. E eu vou comprar, então a tendência sua é só aumentar o faturamento de venda recorrente, né, Thiago? Exatamente. Conversão tem que estar legal, né? Entrega rápida, tá no full. E aí o resto é sucesso. É só comemorar. Alegria. É só alegria. Exatamente. Eu acho que foi muito bom você falar, Natália, sobre o preço, porque a grande maioria das pessoas que acham que vender no marketplace é preço, que é só comparação de preço e acabou. E não é isso. A grande maioria das pessoas procuram um produto de qualidade, até porque às vezes você vai para o mais barato, o que aquele mais barato gera de dor de cabeça por não ter qualidade, não vale a pena o que você paga ali de valor a menos. E ainda mais falando de café, né? Normalmente quem vai comprar o café também vai comprar um café que não seja aquele café de prateleira, vai comprar um café de maior qualidade, ele quer saber qual que é o café que vai entregar realmente aquilo que ele almeja. Então, galera, dentro dos marketplaces, existem várias estratégias que vocês podem fazer depois do preço. Quer dizer, antes do preço, né? Às vezes as pessoas acham, vou baixar o preço e vou vender mais. E não vende mais. Então, vender no marketplace não é só preço. Você precisa ter um anúncio de boa qualidade, ter boas estratégias de tráfego, que nem o Lucão falou, tem que ter visita, tem que ter estratégia de tráfego orgânico, tem que ter estratégia de tráfego pago. A gente vê que o preço é sempre a última coisa que eu vou usar como estratégia para conseguir aumentar as vendas. E por que a gente faz isso, principalmente na Icom? Porque 100% dos nossos consultores são empresários de e-commerce. Como eu, como a Natália, o Lucas é empresário também e é consultor dentro da escola. Então a gente sabe o quanto dói baixar a margem. A gente sabe o quanto dói, às vezes, você investir errado na publicidade, porque aquele dinheiro da publicidade ele sai direto do seu lucro, então tem que ser muito bem investido. Então não são pessoas que nunca tiveram negócio, que nunca pagaram uma guia de imposto, nunca pagaram um boleto ali da mercadoria. Se é uma pessoa que, nunca fez isso, ela nunca vai ter a percepção que a gente tem de quanto é ruim baixar a margem e investir errado em publicidade. Então, galera, preço é a última coisa que você vai fazer. E se for preciso ainda, que às vezes nem compensa aumentar as vendas. Manter as vendas naquilo com uma boa margem é melhor do que você aumentar o preço, vender mais, mas aí ficar sem margem, né, Natália? E isso foi até muito interessante, porque quando eu ouvi, eu falei, mas vai na contramão de tudo que eu já ouvi, porque o mercado offline jamais funciona desse formato, né? Então, foi muito na contramão do que eu já tinha ouvido, mas, assim, com certeza faz super sentido. E aí, isso é uma coisa que a gente faz, tá, na consultoria. Normalmente a gente fala coisas contrárias ao mercado, porque a gente realmente está no dia a dia e vê o que dá certo nas nossas próprias empresas. Então, hoje, além do meu e-commerce servir como laboratório, o e-commerce do Lucão também serve como laboratório. O e-commerce de todos os nossos consultores. E esse é um ganho muito grande que a gente tem como empresa, como escola. Porque a gente tem um monte de gente boa vendendo no Mercado Livre, buscando eficiência pra caramba, vender com o máximo de lucro, o máximo de escala, e aí sempre saem sacadas no dia a dia que a gente já traz pra dentro de casa, todo mundo conta pra todo mundo, lá no grupo dos consultores todo mundo é fofoqueiro. Aconteceu coisa boa, tem estratégia nova, a gente não guarda segredo,
conta. E aí, depois de testar todo mundo nos seus próprios negócios, a gente passa para vocês, alunos. Então, por isso que a gente fala muita coisa que vai na contramão do mercado. E aí, eu queria saber, Natália, dentro da nossa consultoria, antes disso, o porquê que você escolheu a Icom entre tantos concorrentes que a gente tem por aí? Tem algum ponto importante? Então, eu gostei. Foi um vídeo seu que eu assisti, foi um patrocinado. E eu gostei ali da forma que foi falado, de chamar a atenção, assim. Achei que foi basicamente isso, porque eu não conheço outras escolas. Foi direto. Olha, que sorte, hein? Já caiu na melhor logo de cara. Então, assim, por isso que eu tô falando, os marketplaces devem dar atenção para vocês. Sim. Boa, que Tem bom. Um ponto também, Thiago, quando eu entrei também, né? No caso, eu conheci você lá em um evento, lá em Guarujá. E aí eu falei, eu achava que eu já atingi o máximo no marketplace, é isso, né? Falei, não tem mais onde crescer, vou ir para outros meios. Já tava legal na Shopee, tava legal no Mercado Livre. Falei, vou começar a vender mais Instagram, essas coisas, né? Que não vende, no caso. Né? É muito... Não, tipo assim, não é que não vende, né? Tudo depende da sua energia, né? É onde que você vai ter mais retorno, né? Mais rápido. E aí eu fiz uma reunião com o Thiago, depois eu falei, vamos marcar uma reunião. Fiz uma reunião com o Thiago. Falei, cara, tudo tá legal na Shopee, mas no Mercado Livre tá mais ou menos. Ele falou, cara, mesmo tanto que você vende na Shopee, você vai vender no Mercado Livre. Cara, né? O Mercado Livre passou a Shopee. Falei, cara, e Thiago, e agora Agora você vai fazer consultoria de Shopee. Aí o Shopee passou o Mercado Livre. Eu falei, cara... Aí tamo aí, cara. Aí consultoria também, a gente aprende com o aluno também, né? Sim. A gente ensina e aprende, né? Porque cada empresário tem uma visão diferente, então isso é muito legal. E aí como consultor, né? A gente só tem crescendo, todo mundo, né, Thiago? Sim. Todos os consultores, cara, ensina e aprende junto. Aumenta o faturamento. Eu melhorei, eu evolui muito como empresário depois que eu comecei a ensinar outras pessoas a fazer. É impressionante o quanto a gente consegue entender mais problemas e resolver mais problemas, que aí estão os grandes ensinamentos, né? Quando a gente começa a resolver muito problema, que às vezes a gente está nos problemas da nossa empresa, é aqueles problemas meio que de sempre, a gente vai resolvendo e acabou. Agora, quando a gente começa a olhar para um monte de empresas, ver um monte de problema diferente, isso dá uma... É o que o Lucas falou, a gente ensina, mas aprende muito também. Eu aprendi muito nesse ponto, foi que o meu professor estava explicando o que era o negócio dele. E eu achei muito interessante que é um negócio completamente diferente do meu e que tem tanto mercado ou mais do que o meu. E coisa que a gente nem imagina, né? Então, assim, aí você para e pensa, você fala, a gente não ganha dinheiro quem não quer, porque tem mercado para tudo, todo mundo compra tudo. E você sabendo fazer aquela venda, que é o que vocês ensinam, é o pulo do gato. Não, para você ter ideia, antes do seu podcast, a gente estava conversando com um pessoal que vende saneamento básico. Aí. Os caras vendiam para condomínio, prefeitura, só vendas gigantes. E agora estão no B2C, estão vendendo no Mercado Livre, na Shopee, enfim. Existe realmente muita oportunidade, só não pega quem não corre atrás. Quem não quer. Ponto. Tem dinheiro na mesa, isso é um fato. E, Natália, você disse que foi você mesmo, né, que aplicou e fez a nossa consultoria, não foi ninguém do seu time. Sim. E qual foi a principal estratégia, assim? O que você falou, meu Deus, não é possível. Isso dá certo no Mercado Livre ou na Shopee, enfim? Eu acho que a principal, que eu fiquei mais chocada, assim, foi aquela oferta relâmpago, que você tem que marcar todos os dias, os horários que te dão disponíveis para ter aquela sensação de escassez. Sim. Que eu falei, não, isso não vai dar certo. Nós estamos falando de um desconto de 5%, de um cupom de 5%, que eu tenho que ir lá marcar tudo e todo dia fazer isso e tal. Eu falei, não, isso não é possível que isso vai dar certo. E deu. E deu. Aí aquele conjunto de pequenas coisas, porque a princípio você pensa, não, é uma coisa grande, eu tenho que fazer algum movimento grande ali. Não, mas é o conjunto de pequenas coisas, né? E todas muito pequenas. E funciona realmente. A gente... Quando a gente olha a consultoria, a gente vê, independente do marketplace, que são sempre 5 alavancas de crescimento do negócio. Primeiro, a pesquisa de mercado, para a gente entender a fundo quem são os nossos concorrentes, quais são as ofertas trabalhadas,
Isso dentro também do eu achei mercado. muito interessante, porque a gente não tem esses números, não temos acessos. Eu digo, não, acho que não só eu, O mas offline, né? no offline, mas no online, eu também, que já venho em marketplaces há algum tempo, eu nunca tinha tido esses dados. Então, na primeira aula que eu pude ter um cenário ali do mercado que eu tô, de onde eu estou inserida, foi muito interessante. Entender esse... E dá uma confiança muito grande. Né? Dá sim. Você enxergou no seu mercado novas oportunidades de produto? Sim, enxerguei. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência também. Às vezes as pessoas entram para nossa consultoria achando que o mundo deles é pequeno, é daquele tamanhozinho só, e aí a hora que entende como pesquisar o mercado com base em dados, com base na concorrência, com a oferta que a concorrência trabalha, com tudo que às vezes você nem imaginava que vende muito, vende e tá ali, ó, do seu lado, frutinha baixa no seu negócio, é só pegar e colocar para vender que acrescenta muito o faturamento. Então, esse pra mim, a gente é muito conhecido em performance, pô, ads e tal, mas eu acredito que a nossa consultoria, ela se destaca muito também em pesquisa de mercado. Lucão, quando você aprendeu isso daí, fez muita diferença no seu negócio também? Então, essa que foi a jogada que eu falei, né? Tipo, no Marketplace eu achava que já tinha vendido o máximo que conseguia, eu fui vendo, tinha vendido 10% do que eu pedi, do que podia ainda, né? A gente tá no caminho ainda para poder crescer ainda mais, né? Mas tem muita oportunidade ainda para pegar. Muita, nossa senhora. É infinito, é infinito. Impressionante. Infinito. Então, por que a gente passa pela pesquisa de mercado primeiro? Porque é onde a gente vai construir a base dos nossos próximos passos. Porque não adianta também é tanta oportunidade, mas não adianta a gente querer pegar todas as oportunidades. A gente sempre gosta de mostrar para o nosso cliente quais são as frutas baixas, quais são as oportunidades que estão na mão que a gente pode aproveitar dentro da nossa própria consultoria. Depois disso daí, aí a gente começa a entrar nas estratégias de venda mesmo, que é tráfego orgânico, que são as palavras-chave, as estratégias para trazer mais tráfego orgânico para o anúncio, que é cupom, central de marketing na Shopee, central de promoções no Mercado Livre, e assim vai. Trouxe tráfego orgânico, o anúncio tem que converter, então a gente ensina a fazer um anúncio de alta performance, boas fotos, bons vídeos. Deu trabalho para você isso? Você já tinha boas fotos, né? Não tinha. Fui puxada a orelha lá várias vezes, mas assim, sensacional. Fez a diferença. Fez toda a diferença. Boa. E aí, depois de fazer um bom anúncio, aí a gente começa a pagar para ter visita, porque a gente garante conversão com um bom anúncio. Vale a pena investir em tráfego pago. No caso da Shopee, Shopee Ads, mas tem o Mercado Ads, Amazon Ads, Magalu Ads e assim vai. E aí, o que eu falo? Duas coisas assim que eu acho que vira a chave do vendedor. Por mais que pareça estranho, estratégia de venda não faz você vender mais. Estratégia de venda faz você vender de forma eficiente. Então vamos dar um exemplo, o café que você vende num perfil tal, um tipo de café. Ele tem um limite de venda no mercado. Ele não vai vender muito mais que aquilo. Se você quiser vender mais, ou você precisa mudar o tipo do café, fazer um café com outras características para atingir um outro público, ou, por exemplo, vender o café moído, vou vender o café em cápsula e vou vender o café em grão. Aí você vai vender mais, porque você vai ter mais produtos. Então, estratégia de venda serve para você deixar a venda mais eficiente. Óbvio que você vai vender mais se você for um bom estrategista, mas tem um limite. O que faz você crescer de forma contínua é a quinta alavanca do nosso método, que é o funil de crescimento. Que nada mais é você voltar na pesquisa de mercado, entender quais são, primeiro, os seus produtos de curva A, B e C, e aí com a pesquisa de mercado entender o curva C, ele é curva C porque ele realmente vende menos ou porque eu dei menos atenção para aquele produto? Ele é o meu curva C, né? Ele é o seu curva C, perfeito. E na maioria das vezes ele é o seu curva C, mas no mercado ele pode vender muito mais do que ele vende. Então o funil de crescimento, ele sempre começa dentro do próprio portfólio do aluno. Pô, zeramos todas as oportunidades que a Natália tem dentro dos produtos. Agora a gente vai olhar para fora e entender o que a gente pode acrescentar no portfólio da Natália e aí aumentar de forma contínua novamente o faturamento. Então, o que faz você aumentar as vendas de forma contínua e expressiva não é a estratégia de venda só, e sim ter uma boa estratégia de venda para você vender de forma eficiente, mas também dar continuidade em colocar novos produtos no portfólio a todo momento. E aí,
não tem limites. Isso que é bom no marketplace, né? Isso também eu aprendi que a gente tinha xícara, um moedor, um coador de pano pequenininho e não estava nada dentro. E o professor falou, você tem que colocar tudo isso. Que Fazer kit. Vai te ajudar, exato. Levar o ticket médio. Ó, até uma ideia, agora eu acabei de pensar aqui. O café gourmet, ele pode servir como presente, né? Sim, então... a gente faz presentes personalizados, por exemplo, de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, a gente já faz isso, mas nunca era colocado. Ó, eu adoraria receber um café dessa qualidade de presente, tá? Fica a dica aí. E aí você, imagina que presente legal. Pô, a embalagem de vocês já é maravilhosa. Se quiser tirar o café aí pro pessoal ver da sacolinha, esse é meu, tá, galera? Esse é meu. Tira os olhos aí, Lucas, que esse é meu, depois a gente ajeita pra você. Você sabe que esse café aqui já foi entregue pelo Papa. Ó, já foi entregue para o Papa. Sério? Pelo governador de Minas Gerais. É mesmo? Caramba, hein? Então imagina aqui, ó. Uma embalagem bonita dessa e um kitzinho com um coadorzinho de café lá, bonitinho, com as xícaras. Exato. Pô, baita presentão. Um super presente. Então, ó, tem isso que você tem que fazer no seu negócio. Entender os produtos que você tem e criar kit complementar com produtos que podem ser um kit mesmo para facilitar a compra do cliente ou até mesmo um bom presente com os seus produtos. Natália, eu queria saber qual foi o principal diferencial assim na nossa consultoria que você considera que fez total diferença no seu negócio? Todos. Acho que desde o primeiro dia até o último dia e saber que tenho ainda um suporte até por um ano. Tudo fez diferença. Não teve um ponto assim que não tenha sido um a mais. Tudo desde o início foi sensacional. Boa, boa. Fico feliz. Lucão, agora eu quero que você coloque o chapéu de aluno, meu amigo. Qual que você acha que foi aí a principal diferencial da nossa consultoria no seu negócio? Cara, você conversar de empresário para empresário. O cara entende sua dor. Ele sabe o seu fluxo de caixa, você não pode fazer loucura. Então, a gente enxerga uma oportunidade em relação à pesquisa de mercado. Dependendo da pessoa, eu falo assim, já compra, né? Se o mercado aqui é bom, já compra uma caixa fechada, 500 unidades, sendo que você nunca vendeu. Já o empresário entende isso. Fala assim, cara, vai devagar, né? Com o pé no chão, entendeu? Você tem 20 produtos aí com oportunidade. Pega um pouquinho de cada, começou a vender, aí você já começa a pegar a caixa fechada, aí você vai ganhar margem. Você não precisa preocupar com margem nas primeiras vendas, né? Valida o produto primeiro na tua loja. E assim vai, né? Uma coisa que eu fiquei bem receosa quando o professor me falou e eu falei, gente, isso não vai dar certo, foi aumentar o preço para dar o desconto. E ele falou, aumenta 30%. Eu falei, mas eu não vou conseguir vender nada, não vai dar certo. Aí ele, não, nós vamos passar uma semana assim, depois a gente vai conseguir ir ajustando e fazendo as promoções e eu vi que isso é super necessário. Sim, sim. E a gente é bem maluco assim, porque é o que eu falei, às vezes a gente pede coisas controversas. Totalmente. Mas a gente tem total convicção que vai dar certo. Então eu acho que é natural ouvir do consultor. Pode fazer, confia no que eu tô falando. Não, e quando eu comecei, que ele falou assim, você vai ter que entrar no chat para responder. Você tem alguém que faz isso para você? Eu falei, não. É o pessoal da empresa mesmo. Mas você precisa responder em 12 horas. Então, final de semana, entra e responde. E quando eu comecei o curso, a consultoria, eu vou fazer tudo o que ele mandar. O que ele mandar, eu farei. Então, tava lá eu, sábado, de noite, lá respondendo o chat. Tudo respondendo o chat. E rapidinho, a gente tava com um déficit na pontuação sobre isso. E rapidinho ela subiu. E a gente vai vendo que realmente faz diferença, né? Sim. Esses pontos realmente fazem diferença. A gente se preocupa muito no que a gente vai pedir, porque a gente sabe que o tempo é valioso. Então pode ter certeza que tudo assim que a gente pede é porque realmente vai gerar grandes resultados. E aí se você quer ter resultados como a Natália teve, como o Lucas, que hoje é consultor, mas teve também no negócio dele, vou deixar um linkzinho aqui na descrição para você preencher um formulário. Preencheu esse formulário, meu time vai analisar suas respostas, vai entrar em contato e vai marcar uma reunião sua com um especialista nosso.
esse especialista, ele não é em vendas nos marketplaces, ele é não como o Lucas, que é empresário, eu e agora a Natália também. Ele é um especialista para entender o seu cenário e te colocar no melhor treinamento possível dentro da nossa escola, porque o nosso foco, além de te ensinar, é gerar muito resultado. Natália, obrigado por ter aceito o convite, baita prazer, estou ansioso para chegar em casa e fazer um cafezinho agora, e parabéns pela história, espero continuar ajudando você a crescer ainda mais nos marketplaces. E, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e até conhecer você pessoalmente. E parabenizar pelo trabalho, pela escola, com certeza vocês ajudam muitas pessoas por aí, espero que ajudem muitas mais, porque é realmente um trabalho muito interessante, com um resultado muito bom e satisfatório. Que bom. Obrigado, Natália. Lucão, Thiago, obrigado pelo convite, meu irmão. valeu Tamo junto. você aí por estar fazendo parte da Icom. Cara, é muito gratificante poder ajudar os empresários aí e ver esses cases de sucesso, né, que passa aí de 100 para 500 e todo mundo tendo 500% de aumento, 300% e aí vai, né? É isso. Esse é o nosso objetivo. Tamo junto, galera. Até a próxima, que eu tô tomando bronca aqui. Já era pra ter terminado, mas o papo tava bom, né? Valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.